provar que a vacina da Pfizer-BioNTech é segura, foram vacinados em público hoje de manhã o vice-presidente Mike Pence, a esposa dele, Karen, e o cirurgião-chefe do governo, Jerome Adams. O presidente Trump diz que só vai tomar a vacina se seus médicos indicarem. O News for Life está começando com as fotos do momento em que Pence, a figura de mais alto escalão do atual governo a ser vacinada contra o vírus, toma a injeção ao lado da mulher e do cirurgião-chefe. O FDA está a caminho de conceder a autorização de uso de emergência para a vacina de Covid-19 da Moderna, depois que os conselheiros da agência votaram ontem para recomendá-la. As autoridades esperam que quase 8 milhões de doses adicionais de vacina cheguem aos Estados Unidos na próxima semana. Outros países estão se preparando para o lançamento de suas próprias vacinas. A Índia está criando forças-tarefa para uso emergencial de pelo menos uma vacina. A Coreia do Sul planeja vacinar mais de 80% de sua população, cerca de 44 milhões de pessoas, até novembro do ano que vem. Enquanto isso, a Alemanha e o Japão relataram novos números recordes de casos. E nos Estados Unidos, o país mais atingido pelo vírus no mundo, já são mais de 17 milhões de infectados, com quase 311 mil mortos. Contaminado pelo Covid, o presidente francês Emmanuel Macron está lutando contra o vírus num retiro presidencial em Versailles. E os médicos franceses estão alertando as famílias que vão se reunir para as festas de fim de ano que é preciso, sim, tomar muito cuidado por causa do aumento de infecções no país. Embora Macron viesse usando máscaras rotineiramente, seguindo as regras de distanciamento social, ele promoveu ou participou de várias refeições em grupo nos dias anteriores ao teste positivo ontem. Os críticos dizem que esse é um mau exemplo para compatriotas aconselhados a limitar suas reuniões a 6 pessoas apenas. Os sintomas de Macron, segundo seus médicos, são febre, tosse e fadiga. Eles não deram detalhes do tratamento do presidente francês. Ele está hospedado na residência presidencial de La Lanterne, na antiga cidade real de Versailles. A França relatou mais 18.254 novos casos do Covid ontem e seu número de mortos é de quase 60 mil. Os assessores de Macron se esforçaram para entrar em contato com todas as pessoas que estiveram perto dele nos últimos dias. O ministro da Saúde francês acha que o presidente pode ter sido infectado em uma cúpula da União Europeia em Bruxelas na semana passada, mas Macron teve várias reuniões em Paris também. O presidente fez o teste assim que apareceram os primeiros sintomas na manhã de ontem e vai ficar isolado por 7 dias, de acordo com as recomendações das autoridades nacionais de saúde, disseram os médicos, e que Macron, de 42 anos, continuará trabalhando e cuidando de suas atividades à distância. No Brasil, o governo destinou 20 bilhões de reais para a vacinação da população contra o Covid-19. O STF vai decidir se a vacinação poderá ser ou não obrigatória. A decisão não permite vacinação à força, mas uma sanção para os não vacinados. Estados e municípios poderão importar vacinas, decidiu Lewandowski. O ministro do STF autorizou a importação somente diante de um eventual descumprimento do Plano Nacional de Vacinação e se a Anvisa não expedir autorização para uso da vacina em 72 horas. Agora o intervalo for life com os suplementos para o equilíbrio da sua imunidade e eu volto logo depois com outros assuntos. É rapidinho.
O Departamento Americano de Segurança Interna alertou que o recente ataque cibernético que afetou as agências governamentais é muito mais amplo do que as autoridades pensavam. A agência de segurança disse que o programa de software SolarWinds não é a única maneira pela qual os hackers se infiltraram nas redes e os responsáveis podem ter usado táticas, técnicas e procedimentos que ainda não foram descobertos. Essa notícia apenas aumenta a preocupação já crescente sobre a invasão cibernética que a agência diz representa um grave risco para o governo federal e outras áreas dos setores público e privado. Também persistem dúvidas sobre quanto tempo essa invasão durou sem ser detectada pelo governo dos Estados Unidos, já que o presidente Trump permanece em silêncio sobre o assunto. As notícias não são nada boas no mercado de trabalho americano. Outras 885 mil pessoas entraram com pedido de seguro-desemprego pela primeira vez na semana passada, marcando um aumento nas reivindicações muito acima do que os economistas esperavam. Os números do desemprego vêm aumentando há semanas e cerca de 14 milhões de pessoas estão contando com programas governamentais de ajuda pela pandemia que devem expirar no final do ano. Para piorar as coisas, parece que o Congresso pode não aprovar nenhum tipo de projeto até o final da semana, o que significa que pode haver uma breve paralisação do governo neste período, disse um senador republicano. Lembre-se de que o financiamento do governo e as medidas de estímulo à pandemia estão interligados porque o Congresso espera que a combinação faça com que duas tarefas sejam realizadas ao mesmo tempo e aumente o apoio bipartidário. Mas até agora, infelizmente, nada mudou. Hoje é o dia do mergulhador e eu particularmente admiro essa turma que adora se misturar à natureza marítima sem medo de ser feliz. Corajosos, alguns descem muitos metros oceano abaixo só na apneia, ou seja, usando a técnica de prender a respiração por longo tempo. Outros já preferem mergulhar de garrafa, como se diz, mas de um jeito ou de outro é preciso muita coragem e preparo físico para visitar o reino de Netuno. Eu termino hoje o News for Life e a semana com minha homenagem a esses desbravadores dos 7 mares em grande estilo. Até segunda!